Boa noite, irmãos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para transmitir o programa Palavra Viva. Hoje, nesta noite, estando ao nosso lado aqui, o nosso diácono Israel estará conosco hoje, nos acompanhando. Diácono Israel, o seu boa noite a todos. Graça e paz em Cristo Jesus, amados irmãos. Estamos aqui mais uma noite, na presença do Senhor Jesus e juntos aqui para aprendermos, mais um pouquinho da palavra de Deus. Estou todas as segundas-feiras, mas nunca na frente da tela, sempre no bastidores, acompanhando, colaborando, apoiando os irmãos. E hoje estamos aqui para colaborar com o irmão evangelista Sérgio. E acredito e tenho fé que Deus vai manifestar a sua glória essa noite e juntos estaremos louvando ao Senhor Jesus, agradecendo o seu nome e aprendendo, que é o mais importante. Amém. Glória a Deus. Nós queremos dizer que nós estamos aqui sob a supervisão do pastor Roberto do Amaral, o qual agora é o pastor presidente, pastor presidente da Igreja As Maravilhas de Jesus. E desde já queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu creio que Deus vai falar grandemente conosco nessa noite. Aleluia, porque não é só vocês que estão aí que precisam aprender. Nós também desejamos aprender, porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E é o que as pessoas hoje necessitam. É de descanso, é de paz, é de alegria nos seus corações. Aleluia. Vivemos momentos difíceis, mas o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. Eu convido você a orar conosco, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, para que Deus venha nos dar a sua direção e venha abençoar você no seu lar. Amém? Glória a Deus, amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, Pai. Nós te agradecemos porque todas as coisas, Pai, contribuem para o bem daqueles que te amam. Senhor, que a tua palavra nesta noite possa, Senhor, tocar os corações do outro lado. Senhor, aquele que está esperando uma resposta, aquele que está esperando, Pai, de ti um sinal, um milagre. Senhor, que a tua palavra venha falar fortemente em nossos corações. Eu também preciso aprender de ti, Pai. Eu preciso, Pai. Eu preciso ser fortalecido, renovado, Senhor. Deus maravilhoso, somente em Ti é que nós encontramos guarida. Em Ti nós encontramos paz, abrigo, Senhor. Ó Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os irmãos, as irmãs, a juventude, o moço, a moça, a criança, o adolescente, Pai. Vai tocando, Jesus, nesta noite, com Tua mão de poder e graça. Jesus querido, aquele que está desanimado, que ele possa nesta noite receber ânimo, Pai. Aquele que está, Senhor, desiludido, angustiado e aflito, que ele possa receber a paz que somente o Senhor tem para dar. Jesus querido, assim, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema da palavra nessa noite, Deus tem tocado em meu coração acerca dos caminhos. Então o tema dessa noite será os dois caminhos. E o diácono Israel estará lendo a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Deus. Quero aproveitar e convidar todos, que compartilhem essa transmissão. Convide seus amigos, seus parentes para assistir conosco, participar conosco, interagir, junto com a palavra de Deus, e todos serão abençoados. Amém. Vamos Jesus. ler então em Mateus 7, versículo 13 e 14. São Mateus 7, versículo 13 e 14. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando acerca de caminho e pensando e olhando, meditando, a gente que, irmão Diácono Israel, uma pessoa que já viajou muito, entende de estradas e BRs, e a gente sabe que há países em que as rodovias ela tem 4, 5 pistas, e nesses países não existe limite de velocidade. Você pode andar neles a velocidade que você quiser, não há limites. Mas o grande problema é que quando não há limites, não há uma imposição de alguma coisa, não há uma lei, as pessoas se perdem. Um carro em alta velocidade, um carro que a 200 km por hora, ele fica leve, ele não pesa nada. Se é um carro de 2.000 quilos, a 200 km por hora, ele vai pesar 10, 20, por causa da velocidade. E nessa velocidade, se tiver um buraco, não vai dar tempo dele fazer simplesmente nada. Se aparecer alguém, um obstáculo, uma outra coisa, um outro carro na sua frente, ele não tem tempo para parar. E a palavra de Deus diz que o caminho largo é assim. O caminho largo, você vai de qualquer maneira, do jeito que você quer. Você caminha da maneira que você quer, na velocidade que você quer. Mas interessante é que no caminho largo, nós sempre caminhamos em alta velocidade. Por quê? Porque nós nunca paramos para refletir. No caminho largo, eu falo isso porque eu também caminhava no caminho largo. Mas eu nunca parei para refletir sobre a consequência dos meus atos. Aonde esse caminho estava me levando? Como é que eu estava conduzindo a minha vida? Mas Jesus, ele diz aqui que há 2 caminhos. Há o caminho largo e há o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita. Mas o caminho largo, o grande problema é que você pode ir nele do jeito que você quiser, não há uma restrição. Você próprio faz a tua lei, você faz a sua maneira, você faz do jeito que você quer, você diz do meu nariz e eu faço do jeito que quer, ninguém me manda, ninguém me proíbe. Mas o problema é quando chegar no final dele, é quando acabar a linha, quando você chegar na linha de chegada. E quando você chegar na linha de chegada, não tem mais retorno. Você não vai conseguir mais voltar porque você já chegou na linha de chegada. A Bíblia diz que o coração do homem, provérbio diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem engana. Por quê? Porque muitas vezes nós mesmos, cristãos, nós achamos que nós estamos caminhando no caminho certo, nós achamos que estamos indo de maneira correta, nós achamos que aquilo que nós estamos praticando não faz mal. Não faz mal eu ter um pouco de vaidade, não faz mal eu tomar uma cerveja, não faz mal eu falar palavras torpes, dizer palavrão, não faz mal. Mas não é bem assim, porque se fosse, irmãos, para nós andarmos de qualquer maneira, se fosse para o homem andar de qualquer maneira, Jesus não tinha dito essas palavras. Jesus não tinha colocado diante dos homens dos seus dias, diante dos escribas, dos fariseus, do povo judeu, essas palavras, que há 2 caminhos, quer dizer que nós temos a escolha.
Você pode escolher que caminho você quer seguir. Tudo depende da tua escolha. Mas o caminho largo ele vai conduzir aonde? Aonde que vai levar o caminho largo? Tem pessoas que não se importam. Tem pessoas que dizem que morreu, acabou. Eles dizem que não há uma vida eterna, que não há uma vida além. Dizem que as consequências se paga tudo aqui. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a palavra do Senhor diz. Jesus, por diversas vezes, na sua palavra, no seu evangelho, ele sempre fazia com que as pessoas refletissem, e ele dizia: haverá o quê? Choro, haverá ranger de dentes. Jesus, ele na sua mensagem, na sua palavra, ele sempre mencionou o inferno. Ele sempre fazia menção. Por quê? Porque Jesus não quer que o homem vá parar lá. Foi para isso que ele fez o que fez. Foi para isso que ele foi sacrificado em nosso lugar. Justamente para quê? Para que nós entrássemos pela porta estreita e pelo caminho estreito. Você pode ver que para caminhar pelo caminho largo, todo mundo quer ir. A grande maioria vai por este caminho. A grande maioria. O povo no tempo de Jesus fazia as coisas da sua maneira. Fazia não como era para fazer, não como a palavra de Deus tinha estabelecido. Eles faziam as coisas segundo a sua maneira. E o que nós vemos hoje? Não está se repetindo as mesmas coisas que aconteceu quando Jesus veio a primeira vez à face da terra. As pessoas hoje não têm deixado Deus de lado, não têm andado segundo os seus próprios caminhos. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos, que você conhece, que diz que serve a Deus, que ama a Deus, mas você vai ver as suas atitudes, você vai ver o seu palavrado, o seu falar, melhor dizendo, você fica muitas vezes abismado. E nós sabemos, irmãos, que entre uma mão e outra numa rodovia, o que separa é uma pequena faixa. É uma pequena faixa, é umas faixinhas amarelas. Mas se você dormir, se você não estiver sóbrio, se você não prestar atenção, daqui a pouco você está andando aonde? Você está andando na contramão. Você já não está indo no caminho certo. Você já não está andando de maneira correta. Você já está indo na contramão. É coisas simples e pequenas que muitas vezes nós não damos valor e nós achamos que não interfere em nada. É que faz muitas vezes nós andarmos na contramão. Nos faz nós andar em caminhos que não é para nós andarmos. São coisas pequeninas. Eu sempre digo que eu comecei a beber, não foi uma garrafa de cerveja de uma vez na primeira vez, mas foi apenas um gole. Tudo começa com um pouquinho, é um golinho, é um copo hoje, é 2 amanhã, e quando você vê, você está prisioneiro, você está preso do vício. Mas começou com o quê? Começou com uma garrafa? Começou com 1 litro? Não, começou com um gole. A pessoa que começa a fumar, ela não fuma uma carteira de cigarro a primeira vez. Ela fuma meio cigarro, dá uma tragadinha no cigarro do amigo, dá uma tragadinha no cigarro de outro, e quando ele vê, ele está fumando 1, 2, 3 carteiras por dia e não consegue mais se libertar. E assim é que o inimigo faz. O inimigo coloca na cabeça da gente que essas coisinhas pequenininhas, não, isso aí não faz mal, isso aí Deus nem está vendo. Só um pouquinho, né? Eles estão dizendo, é só um pouquinho, não faz mal. É só um pouquinho. Não, é só uma tragadinha, não faz mal. Daí quando você vê, você está perdido.
Então é assim que o adversário faz. Assim ele fez desde o começo. Você vai ver na história de Adão e Eva, o que o Senhor disse para Adão e Eva: olha, certamente se vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Foi o que o Senhor Deus disse a Adão e Eva. O que Satanás fez? Ele pegou a frase que Deus disse aquilo ali e colocou um não. Ele só colocou não. Ele falou para Eva: olha, se vocês comerem, certamente não vão morrer. Ele colocou um não. Mas esse não que ele colocou tudo a perder. Colocou aquele casal para fora do jardim do Éden. Fez com que aquele casal que estava na presença de Deus, aquele casal Adão, que Deus formou com as suas próprias mãos, e Eva, que veio da costela de Adão, que eram perfeitos, o Satanás fez com que eles caíssem, eles pecassem, fossem expulsos, e o pior de tudo, morressem espiritualmente. É assim, irmãos, é assim que o inimigo faz, é assim que ele desvia a atenção, é assim. Ele pega coisas pequenas. Os irmãos podem notar como é que o pecado começa a entrar dentro da igreja, como é que as coisas vão entrando. Os irmãos pararam para pensar? Como é que as coisas vão entrando? Não é um pouquinho de cada vez? É um pouquinho de cada vez. Como é que a igreja vai se esfriando? A igreja vai se esfriando por quê? Porque aos poucos vai deixando de buscar a Deus, aos poucos vai deixando de orar, aos poucos vai deixando de ler a palavra, aos poucos vai deixando de comparecer aos cultos de oração, aos poucos vai deixando de jejuar, aos poucos vai deixando de prestar atenção naquilo que é pregado, de dar ouvidos. Os irmãos podem notar, acontece conosco, se nós começarmos a dar ouvido às coisas da carne, às coisas que o inimigo coloca na nossa mente, nós também vamos nos afastar, vamos nos esfriar. Por quê? Porque é aos pouquinhos que vai introduzindo, colocando, introduzindo, e quando nós nós estamos longe da presença de Deus. Nós estamos longe da presença de Deus. Vazios, justamente vazios. Por quê? Porque se nós não buscamos a Deus, se nós não lemos a sua palavra, se nós não viemos no culto, se nós não viemos no culto de ensinamento, se nós não viemos ao culto de oração, nós vamos esfriando, nós vamos enfraquecendo. E com isso, o que acontece? Nós vamos recuando e o inimigo vai avançando. E o caminho largo começa a bater na nossa porta. O caminho que conduz ao outro lado começa a bater em nossa porta. Por quê? Porque a carne começa a batalhar. Há uma grande guerra, irmãos. Há uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. E Paulo diz que esta guerra, ela é dia e noite. Por quê? Porque a carne está grudada em nós, ela vive conosco 24 horas. Nós ainda, mesmo sendo cristãos, nós ainda estamos nesse corpo carnal, nós ainda estamos sujeitos à natureza pecaminosa. Mas quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós fortalecemos no Senhor, o nosso espírito fica mais forte, e aí a carne começa a ficar submissa. Mas quando nós começamos a nos afastar, a esfriar na fé, a esfriar na palavra, a carne começa a descer. Aí nós começamos a desanimar. Aí daqui a pouco nós, não, hoje não vou no culto, estou meio cansado, não, está chovendo, está meio frio. Aí nós começamos a arrumar desculpa, irmãos. O sinal, irmãos, que nós estamos entrando em esfriamento espiritual é quando nós começamos a arrumar desculpas em relação às coisas de Deus. Quando nós começamos a arrumar desculpas em relação às coisas do Senhor Jesus, é porque nós estamos começando a entrar em esfriamento espiritual. Irmão, eu te digo em nome do Senhor Jesus,
Se está começando a acontecer isso com você, se você está começando a querer ficar em casa, não vir para os cultos adorar a Deus, se você já não tem ânimo para ler a palavra de Deus, se você não tem ânimo para orar, ore, irmão, vigie, busque a presença de Deus, porque é o adversário lutando, é o adversário esfriando a tua fé. Lute, meu irmão, não se renda, não se renda. Continue caminhando no caminho estreito, continue caminhando neste caminho que conduz à salvação. Não vamos deixar aquilo que nós recebemos do Senhor, essa maravilhosa graça, essa maravilhosa salvação. Não vamos perder a coroa. A Bíblia diz em Apocalipse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a coroa já é tua, a coroa já é nossa, mas nós podemos perdê-la. Nós podemos perder se nós não prestarmos atenção, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos na presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos estar na presença do Senhor, buscando a sua face. Aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades para buscar a Deus, para ler a sua palavra, para ouvir hinos de louvor, para louvar o nome do Senhor. Aproveita, meu irmão, aproveita as oportunidades que Deus está te dando. Aproveita. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão dentro de casa trancado com medo, estão trancafiados com medo deste vírus, com medo dessa doença. Mas, irmãos, eu pergunto hoje, eu estava até hoje, falei com uma pessoa e eu disse: irmãos, Deus nos chamou, irmãos, para fazer a diferença, Deus nos chamou para o caminho estreito, para a porta estreita que é Jesus. Nós aceitamos Jesus, nós passamos pela porta estreita, mas agora nós estamos caminhando no caminho estreito. Mas você sabe que é mais fácil tu escorregar e sair fora do caminho estreito do que do caminho largo? É bem mais fácil de tu se perder no caminho do caminho estreito do que do caminho largo. O caminho estreito, ele é apertadinho. Vocês, os irmãos, lembram aqueles carreiros, né, chamado de carreirinho que a gente andava, né, quando ia pescar alguma coisa, aqueles carreirinhos no meio do mato, só aquele carreirinho. Se você desse uma bobeada, tu escorregava, caía para o lado, tu já saía fora do caminho. Mas o caminho estreito é assim mesmo. Mas a vantagem de nós andarmos no caminho estreito, sabe o que é? É que quando você pega uma estrada cheia, meio ruim, uma estrada que não é muito boa, não é larga, tal, você vai devagar. Você vai a 60, 50 por hora. Aí se aparece um buraco, você consegue frear, você consegue desviar. Por quê? Porque você está devagar, porque o caminho estreito é complicado. Então o caminho estreito tem esta vantagem, que no caminho largo você não tem. Você vai de qualquer maneira, mas no caminho estreito você precisa de atenção, você precisa de vigilância, você precisa estar atento, estar sóbrio, você precisa estar ligado em todos os lugares. Vocês têm que estar com a tua visão olhando para frente, olhando para o lado aqui e outro, para ver se não vai surgir nada na sua frente. Só que em qualquer momento que surgir alguma coisa, como você está devagar, você consegue evitar, você consegue parar. Mas se você está no caminho largo, em alta velocidade, se torna difícil. Mas vamos ler mais alguma coisa da palavra do Senhor? A porta estreita, em Lucas capítulo 13 e o versículo 22. Como o Vitor está comentando ali, a vigilância é fundamental. Com certeza. E certamente temos que fazer a diferença também. Sim. Além de vigiarmos, e nós também temos que fazer a diferença. É importante. Orai, vigiai. Foi o que Jesus disse, né? Ou vigiai e orai. Que é mais vigiar e depois orar. Vigiai e orai. Justamente por causa disso. Por quê? Porque tem pessoas que muitas vezes nós saímos, e a Bíblia nos ensina tantas coisas, isso, né? Muitas vezes a gente vai pegar a estrada, e muitas vezes nós não
Ah, não, eu não preciso calibrar o step, porque meu pneu não vai furar. Eu não preciso colocar água no radiador, eu não preciso fazer nada. Não, é errado. Nós precisamos estar preparados, porque pode acontecer alguma coisa na estrada. Um pneu pode furar, pode acontecer alguma coisa com o radiador. Você precisa ter pelo menos uns 2 litros de água de reserva. Você precisa ver se os pneuzinhos estão bons, que pode dar uma chuva. Então você precisa estar sempre preparado para quê? Para os percalços do caminho. Porque não pense que não vem. Não pense que você vai pegar o carro e você vai chegar até o teu destino. Muitas vezes, graças a Deus, a gente vai e chega. Mas tem muitas vezes que a gente não chega nem na metade e acontece alguma coisa. Deus vai me guardar, eu vou Deus e Deus vai me guardar. Não, Deus pode te guardar. Tem que fazer a nossa parte. Mas justamente. Agora, nós temos que manter a manutenção do nosso carro. Também. Nós temos que cuidar. E assim é na nossa vida espiritual com Deus. Deus faz a sua parte. Agora, a minha você fazer, aí nós temos que fazer. Deus, Ele nos dá a sua graça, Deus nos abençoa, Deus nos dá do seu Espírito, Deus nos protege, mas e nós? E nós? Será que nós vamos querer que Deus também desça lá e diga: meu filho, tu tem que ler minha palavra, meu filho, tu tem que buscar minha presença, meu filho, tu tem que jejuar, meu filho, tu quer vencer, tu tem que fazer... Irmãos, nós sabemos que a única forma de nós vencermos é através da oração, da leitura da palavra e do jejum, e principalmente também, irmãos, cuidar da nossa língua. Muitas pessoas, irmãos, oram, buscam a presença de Deus, mas perdem a bênção ali na saída da oração, porque começam a falar, a criticar. Começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do cantor, começa a falar mal do pregador, começa a falar mal da irmã, começa a falar mal do irmão. Irmãos, nós precisamos vigiar em tudo quanto é lugar, irmãos. Em tudo quanto é lugar. Tanto que Jesus disse: orai sem cessar. Por quê? Os irmãos já notaram que quando nós estamos orando, nós estamos na presença do Senhor, parece que nós entramos numa atmosfera espiritual, que as coisas em nossa volta parece que nada nos abala, nada nos atinge. Por quê? Porque nós estamos diante da presença do Pai, e quando nós estamos buscando a presença do Senhor, orando em espírito, orando no pensamento, buscando a presença de Deus, as coisas que vêm de fora, os dardos inflamados do inimigo, não vai nos atingir, porque nós estamos ligados com a presença do Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor está ali nos ajudando, está ali nos protegendo, está ali nos guardando. Mas nós precisamos estar em constante vigilância. Vamos ler então, irmão? Glória a Deus. Lucas 13, 22, vamos ler até o 28. Até o 28. Glória a Deus, aleluia. Lucas 13 e 22. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes Senhor, são poucos os que salvam. E disse-lhes Senhor, são poucos os que salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois.
Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Meu Deus, glória a Jesus. Que palavra, né, meus irmãos? Que palavra! Porfiar por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, isso nos leva a meditar quão grande é o privilégio, quão grande é o nosso privilégio, irmãos. O privilégio de nós termos ouvido a voz do Senhor. Glória a Deus. O privilégio de Deus ter nos chamado, de Deus ter nos escolhido para nós entrarmos pela porta estreita. A palavra de Deus diz aqui que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas por que não poderão? Porque vai acontecer, melhor dizendo, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé construiu a arca, cerca de mais de 100 anos, as pessoas vendo aquela construção e as pessoas brincando com ele, as pessoas zombando dele, dizendo que ele era caduco, que ele era maluco, que ele estava fora de si. Mas Noé continuou o seu trabalho. Noé continuou dando ouvido à palavra de Deus. Noé continuou dia após dia construindo, mesmo que ele não via chuva, mesmo que caía apenas uma leve garoa, um orvalho que molhava a face da terra. Mas Noé, sobre a palavra do Senhor, o que Deus havia dito, Noé foi construindo, foi trabalhando, e dia após dia a arca foi tomando forma. E quando chegou o tempo determinado, os animais entraram, Noé e sua família entraram, e o que diz a Sagrada Escritura? Que Deus cerrou a porta pelo lado de fora. Deus cerrou. E os irmãos sabem que a porta que Deus fecha, ninguém abre, ninguém mais abre. Aí quando o tempo começou a ficar feio e começou a chover, aí o povo foi correr para querer entrar na arca. Mas aí, meus irmãos, aí já era tarde demais. E vai acontecer novamente, irmãos. Deus tem avisado, Deus tem mandado pregar a sua palavra, a igreja tem pregado, os evangelistas têm pregado, missionários têm pregado, pastores têm pregado, irmãs têm pregado, a mocidade tem pregado, até crianças Deus tem usado para transmitir a sua palavra. Mas o povo não quer dar ouvidos à voz de Deus, o povo não quer escutar, o povo não quer entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Mas quando o arrebatamento da igreja acontecer e o povo de Deus for levado embora, aí muita gente vai correr para a oração, muita gente vai querer correr para os templos, para a igreja, muita gente vai querer jejuar, muita gente vai querer dedicar a sua vida ao evangelho, à pregação, à mensagem. Muita gente vai querer buscar a presença de Deus. Mas não vai poder mais, não vai adiantar mais. Por quê? Porque a porta da graça, meu irmão, a hora que ela se fechar, a hora que a porta da graça se fechar, meu irmão, não adianta mais. É hoje, nós vemos hoje, é o que nós estamos comentando,
As pessoas preferem andar pelo caminho que bem lhe entende. Bem lhe entende. O inimigo tem enganado e destruído famílias inteiras. Famílias inteiras têm sido destruídas pelo adversário que tem entrado no lar. Famílias inteiras têm sido arrasadas. Mas mesmo assim, muitas pessoas não se voltam para Deus. A pandemia está aí demonstrando que a ciência, que a tecnologia, que tudo que o conhecimento do homem não está conseguindo parar. Quantas mil pessoas só no Brasil já partiram, levados embora por esta pandemia? Mas o homem acha que ele entende tudo. O homem acha que ele tem o controle de tudo. O homem acha que a sua sabedoria, que a sua inteligência, que o seu conhecimento tem poder. Mas Deus está mostrando que não é assim. Deus está mostrando à humanidade e às nações que quem tem o poder é Ele. Que quem tem as coisas, o controle de todas as coisas, na sua mão é Ele. Ele com uma palavra só, nada mais do que isso, com uma palavra liberada pelo Senhor, tudo isso é desfeito. Tudo isso é desfeito. E Deus tem sacudido as nações. Deus está sacudindo as igrejas, as denominações. Deus está mostrando o que estava escondido, está sendo revelado. A palavra de Deus diz que aquilo que está oculto vai ser revelado em cima no telhado. Quantos escândalos hoje, quantas pessoas hoje estão sendo desmascaradas, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. A palavra de Deus, nós temos nessa semana, foi falado muito acerca do livro de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas os irmãos sabem que Deus levantou uma nação inimiga para oprimir Israel. E por isso que Abacuque se colocou na presença do Senhor e disse: mas Senhor, como que pode? Os ímpios estão prevalecendo sobre o justo. Aí Deus responde a Abacuque. E quando Deus responde ao seu profeta, ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Mas está faltando hoje é o temor. É o temor diante da presença de Deus. Pessoas que estavam no caminho estreito, mas agora já estão com o pé no caminho largo também. Um pé no estreito e um pé no largo. Estão começando a misturar as coisas. Já não há mais divisões. Estão andando com o pé, com a roda do seu carro, do seu veículo, metade na mão direita e a outra metade estão na contramão. E isso vai chegar lá na frente, vai acontecer o que? Um desastre. Não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer, meu irmão. Não tem como não acontecer, meu caro amigo, minha cara irmã. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos, meu amigo, tomar a decisão depende de mim e de você. Hoje nós temos a oportunidade de escolher qual o caminho a seguir. Nós não podemos seguir o caminho da carne.
Porque se nós fazemos as coisas que o mundo faz caminhando pelo caminho largo, você sabe o que vai acontecer? Vamos ler a palavra do Senhor, para nós comentarmos mais um pouquinho. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 5 a 11. Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 11. Romanos 5, 8 e 5, né? 8 a 11, né? Isso, 8, 5 a 11. Vamos lá então. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, porque se os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus, aleluia. Está vendo, irmão, a diferença do caminho largo e do caminho estreito? Não é tudo igual, não. Tem gente que fala assim, não, é tudo igual. Toda religião é igual, toda igreja é igual, Deus é o mesmo para todo mundo. Não é não. Não é não, meu amigo. Não é não, meu amado. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. A Bíblia aqui está dizendo que se nós nos inclinarmos para as coisas da carne, isso vai produzir morte. E não é só morte física, é morte espiritual. Mas se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, ou seja, para as coisas que agradam a Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós mantermos comunhão com Deus, se nós sermos obedientes ao Senhor, nós teremos vida e paz. Por que nos dias de hoje existem tantas pessoas que estão com medo? Quantas pessoas estão com medo? Mas, se nós perguntarmos, irmão, a morte não é para todos? Um dia todos nós vamos partir. Cedo ou tarde todos nós um dia vamos. A não ser que o Senhor Jesus venha e nos leve para morar com Ele. Aí nós vamos ser transformados e nós não vamos ver a morte. Mas hoje, irmãos, é apenas uma pequena amostra
O que tem acontecido é Deus chamando o seu povo ao arrependimento, é Deus testando a fé de cada um de nós. Pare para pensar e veja se Deus não está provando cada um de nós. Deus está provando o seu povo, Deus está provando a sua igreja. E quantos têm voltado atrás? Quantos têm se escondido? Eu estava dizendo para o irmão hoje, no meu trabalho, eu falei: irmão, os cristãos na época dos apóstolos, quando eles iam eles sabiam que iam ser levados para a arena, se eles pregassem o Evangelho de Cristo, se eles continuassem pregando o Evangelho e mostrando o poder do nome de Jesus, eles sabiam que eles iam ser presos, eles sabiam que muitos iam para a arena, que muitos iam lá para o Coliseu de Roma para enfrentar os leões, muitos seriam queimados em fogueiras. Eles sabiam, mas muitos não recuaram, irmãos. Deram sua vida pela palavra, deram sua vida pelo Evangelho. Ah, irmão, mas isso nós estamos vivendo um tempo diferente, irmão. Isso foi naquele tempo, agora não tem mais essas coisas. Ah, não? Ah, não? A palavra de Deus diz que nós somos todo dia levados como ovelha ao matadouro. Todo dia nós somos espionados. Todo dia nós somos rodeados por muitas testemunhas. Tem muitas pessoas vendo qual é a minha e a tua atitude. Tem pessoas olhando para nós, ver se nós vamos recuar, ou se nós realmente vamos se manter firme no Senhor, se nosso testemunho vai ser real, ou se nós apenas estamos só falando. Se nós estamos apenas só falando. Deus está provando o seu povo, Deus está chamando a igreja ao arrependimento, Deus está chamando a igreja ao conserto, Deus está chamando a igreja à reconciliação. O que é aviva, Senhor, a tua obra? Não é avivar o povo de Deus? O que a Bíblia diz? Se este povo que se chama pelo meu nome é o povo estranho, ou é o povo de Deus? Quando a Bíblia fala que o amor tem se esfriado, está falando dos estranhos ou está falando do seu povo? A iniquidade tem multiplicado aonde? Lá fora? Ou dentro das congregações, dentro das denominações? Aonde que tem esfriado? Quem é que faz a diferença? Quem é que foi chamado para fazer a diferença? Quem é que foi chamado para ser luz? Quem foi que foi chamado para ser sal? Foi as pessoas lá de fora? Ou fomos nós? Fomos nós que fomos escolhidos e chamados por Deus para sermos diferentes. Mas muitas vezes nós queremos ser iguais a eles lá fora. Nós queremos ser iguais a eles lá fora, mas Deus não quer que nós sejamos ser iguais a eles lá fora. Deus já nos tirou lá de fora, Deus já mandou nós sair lá do meio, Deus já nos escolheu, Deus já nos trouxe para a sua luz. Deus quer agora é que nós, nesses últimos tempos, nós reflitamos a sua luz, que nós sejamos reflexo da presença de Jesus. Qual é o caminho? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos continuar no caminho estreito, no caminho apertado, mas é o caminho que conduz à salvação? Ou nós vamos começar a querer de vez em quando colocar o pé no caminho largo, querendo dar uma escorregada para o outro lado?
Se nós nos inclinarmos para as coisas da carne, nós vamos nos tornar o que a Bíblia diz aqui, irmão, que o irmão leu. Olha só. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade. Inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. E que vidas, pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que estão nos ouvindo nesta noite, aproveite a oportunidade de tomar a decisão e de entrar pela porta estreita. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade hoje. Mude a tua história, mude o teu caminho. Você tem a decisão na tua mão. Entre pela porta estreita. Jesus está te chamando. Se você está assistindo, é porque Deus tem um plano na tua vida. É porque Jesus não quer te perder. É porque Jesus quer te salvar. É porque Jesus quer te livrar da condenação. É porque Jesus não quer que você pereça com este mundo. Aproveite a oportunidade. Faça como nós fizemos. Entre pelo caminho estreito. Entre pelo caminho estreito. Só há dois caminhos, não tem mais do que dois. Ou é o largo, ou é o estreito. Ou a porta larga, ou a porta estreita. Que o Senhor Jesus venha te abençoar poderosamente. E que o Espírito Santo venha tocar no teu coração. Porque não somos nós que convencemos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho certeza que esta palavra falou ao teu coração nesta noite. Eu tenho certeza que alguém foi alcançado por esta palavra, precisava ouvir esta palavra. A palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. A palavra do Senhor, ela sempre vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. Não o que nos apraz, mas o que apraz a Ele. Porque a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. Amém? Que Deus vos abençoe nesta noite, vos abençoe poderosamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, né? Aprendemos, né, mais um pouquinho da palavra de Deus. Isso é gratificante para nós, que todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? E meu falecido pai sempre falava: a palavra de Deus, ela nunca acaba. Verdade. Todo dia você tem um alimento. Você vai abrir a palavra de Deus, você vai achar uma palavra que fala ao teu coração. Todo dia ela tem um consolo para o teu coração, para a tua alma. Se está triste, está alegre, ali você vai achar o consolo para o teu coração. Amém, glória a Deus. Quero só deixar um recadinho para os irmãos. Hoje quero deixar uns parabéns aqui para o pastor Ismael Silvério Soares. Parabéns, pastor Ismael, Deus te abençoe. Está soprando as velhinhas hoje. E hoje ele, além de pastor, é o nosso secretário nacional, que ontem teve, não ia comentar sobre isso, já comecei a falar, vou terminar aqui. Ontem teve a eleição do nacional, e o pastor Roberto, hoje ele é presidente nacional, juntamente com o pastor Volney Mariano, que é o vice-presidente, e o nosso pastor Ismael é o secretário nacional. Né? Parabéns, que Deus abençoe, e peço a todos que orem por essa nova diretoria, para que Deus ilumine sua mente, seus corações, que eles possam continuar seguindo na graça e no conhecimento de nos ensinar, né?
a andar nos caminhos do Senhor, né? E fazer a obra de Deus crescer ainda mais, né? E é só isso, que Deus abençoe grandemente. E não esquecendo, quinta-feira nós temos nossa live de louvor. Live de louvor, culto da conquista. Aleluia. Quinta-feira às 8 horas da noite, se assim Deus o permitir. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus Senhor, e meu Pai, Deus, meu Pai, mais uma vez, te Senhor agradecemos, Jesus, nós te Senhor, agradecemos por esse momento Pai, glorioso, por este momento, por esses pela Tua irmãos, palavra, Senhor, que estavam nos ó acompanhando. Deus Senhor, maravilhoso, fortalece-nos, ó Pai, na Tua Jesus, presença, segundo a sua Pai, vontade, firma-nos no Teu caminho segundo a estreito, sua necessidade, não deixa, ó Pai, os nossos pés Venha abençoar escorregarem, grandemente a cada um, nem para a tirar direita, toda nem dor, para a toda esquerda, enfermidade, ó Pai querido, mas firma-nos, ó Pai, no venha, Senhor, guardar caminho, eles nas no tuas Teu mãos caminho santas, eterno, Senhor protegê-los, Jesus. Senhor, Deus debaixo maravilhoso, do o abençoa, Pai. Derrama das poder, Tuas ó Pai bênçãos querido. sobre Venha cada nos um, abençoar, Pai, Deus. Te agradecemos, sobre cada Senhor, família, por nos sobre cada ensinar lar, mais um Pai. pouquinho da Ó Tua Deus palavra, maravilhoso, aqueles que estão Glória a enfermos Deus, nesta aleluia, noite, Pai. Jesus. Estende a Tua Possamos, mão Senhor, de aqui, poder, porque o Senhor é o na médico semana que dos vem, estar de médicos, novo aqui, Senhor. Senhor, Estende a Tua aprendendo mão, mais um repreende pouquinho da toda Tua palavra, enfermidade, Pai querido. repreende, Senhor, Abençoa, toda Senhor, o dor, ministério, repreende, as Pai, toda maravilhas de Jesus, perturbação, Senhor. repreende Venha todo abençoar espírito essa de nova medo, diretoria, porque o Jesus, Senhor não nos que deu eles possam espírito estar de na medo, direção mas certa, espírito Pai de querido. coragem e Eles de possam estar com ousadia. pensamento positivo, Senhor, derrama e da Tua juntos, Senhor, bênção, Pai. estarmos Vai operando, num só Senhor, o pensamento, ó Pai milagre, querido, que é a cura, Pai o querido. fundamento e o crescimento Jesus da maravilhoso, Tua obra, que Pai vidas querido. venham se render aos Teus Deus pés, maravilhoso, que vidas Deus venham te glorioso. aceitar como único e suficiente Louvado Salvador, seja o Teu porque nome, somente Jesus. Tu, Senhor, salva, Santo, cura, santo liberta é o Teu nome, e batiza com o Espírito Santo. Glória Ó a Deus. Jesus querido, Aleluia. muito obrigado, Te Senhor. louvamos, Jesus. Muito obrigado por tudo. E te Em bendizemos, nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e o nosso muito obrigado. Amém. E Deus abençoe a todos. Até mais.